sobre ética, né? Eu ia dividir a aula em sociologia e filosofia, mas eu vi que esse assunto, né, ética, justiça, a parte de filosofia temática, né, ela cai bastante no vestibular, é um assunto que já teve, praticamente, assim, 30% das questões, sabe, é só desse tema, ao longo dos anos, assim, pegando uma média, e aí eu resolvi trazer esse tema nessa aula. A gente vai falar só sobre ética, e a gente vai também se aprofundar um pouquinho na obra do Maquiavel, né? Mas então vamos começar falando sobre o conceito. Bom, primeiramente a gente tem que destacar que ética e moral, elas não são a mesma coisa, né? A moral, ela é o hábito e o costume, enquanto a ética, ela é a filosofia da moral. Então, ela estuda a moral. E a moral, ela é o que está, digamos assim, o que está na sociedade, né? São os costumes da sociedade. Enquanto a ética, ela vai estudar esses costumes sem recorrer, né, ao senso comum. Então, ela estuda de forma racional, imparcial, laica e organizada, e ela busca identificar e estudar questões relacionadas à moral, né? Então, a ética, ela olha de forma imparcial para os elementos, né, que constituem a moral e os costumes daquela determinada sociedade, e ela busca, ela faz, de certa forma, né, uma análise e um julgamento em cima desses costumes, né? E o papel da ética é entender a moral pelo crivo da razão. Então, ela julga, né, se aquela atitude ela é certa ou errada. Aí, para a gente pensar o surgimento assim do estudo, o surgimento de como a filosofia passou a estudar a ética, a gente tem 3 autores que são assim principais, né, para os momentos de ruptura desse tipo de pensamento, né, e para essas novas, digamos assim, vertentes de análise em cima da ética. E o primeiro deles é o Aristóteles, porque o que aconteceu? Como a gente já viu, né, na nossa aula 1 e na aula 2 de filosofia antiga, depois do Sócrates, né, ele deixou um legado de análise das questões da filosofia, né, que a filosofia passou a se importar com questões relacionadas à vida em sociedade, né, à política, moral. Então, foi aí que a ética foi entrando, né? E o Aristóteles, ele foi o primeiro a sistematizar o conceito de ética, como uma teoria baseada num guia moral das ações e dos costumes, que visava sempre o alcance da felicidade. Então, o Aristóteles, ele sistematizou esse conceito, né? Foi ele que, digamos, deu nome aos bois, né? Ele que foi dando sentido para a coisa. E os filósofos helenistas, né, aqueles que a gente viu da época de Alexandre o Grande, né, eles começaram também a apresentar visões de vida que ficaram conhecidas por modelos éticos. E esses modelos, eles estão voltados para a prática. Então, eles passaram a usar o limiar teórico e partiram para uma visão prática da ética, voltados a questões do cotidiano. Então, já naquela época, né, dos filósofos helenistas, eles começaram a pensar a ética voltada à análise, né, dos costumes e uma forma mais, digamos assim, mais próxima da realidade, né, que eles conseguissem relacionar. Depois desse período, né, que o Aristóteles ele delineou ali o conceito de ética, a gente tem o período da escolástica. E o que foi esse período? Eu não vou conseguir me aprofundar tanto nele, eu deixei um link aqui que fala um pouquinho mais, né, dá detalhes do que foi a escolástica, mas basicamente, assim, bem resumido, é o período que compreende a Idade Média.
né? Então vai do século IX até o século XIII, e é uma época em que houve um domínio da Igreja Católica na Europa. Então, o que isso significa? Na época da Idade Média, ali no século IX até o século XIII, foi quando a Igreja Católica estava muito forte, né? Seu domínio já estava muito bem estabelecido e muito difundido na Europa, e ela tinha tanto poder já naquela época, né, que ela queria expandir também cada vez mais. E aí a Igreja Católica estava num processo ali de recrutamento, né, de recrutamento de pessoas, né, para pensar a questão da filosofia dentro da igreja. E nesse período, a Igreja Católica criou escolas e universidades para formar pensadores e novos sacerdotes. Então, a fé, ela passou a ser encarada em conjunto com a razão, e mobilizando Aristóteles e seus estudos. E foi-se atribuído que as questões da ação humana para a filosofia deveria subordinar-se à vontade de Deus. Então, como que a gente pensa isso? Nesse período aqui, a gente tinha aquela concepção de que a Terra era o centro do universo, né? Que todas aquelas questões relacionadas a como a igreja enxergava o surgimento do mundo, o papel do homem, o poder, né, de Deus em relação aos seres humanos, as ações dos seres humanos que deviam estar voltadas a respeitar e temer a Deus, né? Então, todas essas questões, devido à força que a Igreja Católica tinha naquele período, né, ela conseguiu focar a filosofia, o conceito, né, de ética em relação a uma ética voltada para que os indivíduos deviam se subordinar à vontade de Deus. Então, nesse período, tudo estava relacionado à fé, e a razão ela era utilizada para justificar aqueles conceitos, né, que vinham da fé católica. E aí, durante esse período aqui do século IX até o século XIII, a ideia de ética, né, por mais que eles se baseassem nos escritos do Aristóteles, a ideia não mudou muito ao longo desse tempo, né? O conceito se manteve o mesmo e baseado ali no que era relativo à fé, né? E aí, só depois disso, a gente chega no período de 1469, né? Na época do Renascimento, que foi quando houve uma ruptura desse pensamento que era muito vinculado à fé, né, a justificação do mundo a partir da fé, dos preceitos da religião, e a gente pode ter como um autor muito importante desse período Maquiavel, porque foi ele que fez uma análise, e ele que começou a construir uma ideia de filosofia política que não tinha vinculação com religião, né? E ele olhava a sociedade de uma maneira crítica, né? Ele via as coisas como elas eram, e ele tentava analisar a partir de conceitos que não estavam relacionados à religião, né? Então aqui eu vou tentar fazer um parênteses assim da obra do Maquiavel, porque eu acho que para a gente entender o conceito de ética é importante a gente se aprofundar um pouco no que o Maquiavel escreveu, né? Porque, como eu disse, nesse período, ele que conseguiu separar, né, esses conceitos de ética voltada ali para a fé e ética voltada para a política. Ele que teve essa visão, assim, de que as coisas não eram a mesma coisa, né? E eu acho que é importante também porque o Maquiavel, ele é um autor que ele é muito, muito conceituado e ele é muito usado, né, em provas. Enquanto eu estava montando a aula, eu achei muitas questões que falam da obra do Maquiavel. Então, eu achei legal trazer, assim, um pouco mais a fundo do que os outros autores, porque é bem possível de cair, né, em alguma das provas. Então, vamos lá. Deixa eu ver, tem alguma perguntinha aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente entrar no Maquiavel? Que vai ser um parênteses meio longo.
vocês tiverem ficado com alguma dúvida. Não? Então tá. Bom, então, o Maquiavel, na verdade, o nome dele não era Nicolau Maquiavel. Isso aqui é como uma tradução, né, para o português. Na verdade, o nome dele era Niccolo di Bernardo del Machiavelli. Então, ele tinha um nome, né, italiano e traduziram. E ele nasceu em 1469. Enquanto eu estava pesquisando, eu vi que era 3 de maio de 1469. Então, amanhã seria aniversário do Maquiavel. E ele nasceu na cidade de Florença, na Itália, e viveu durante o Renascimento italiano. E aqui é importante destacar, né, que a cidade de Florença, ela não era na Itália como a gente conhece hoje, né? A Itália, ela não era esse território da forma como a gente conhece hoje, né? Então, lá em 1400, ela era dividida em vários pequenos territórios que podiam ser ducados, principados. Na cidade de Florença teve um período que foi república. Então, a Itália era dividida em vários pequenos territórios que eram controlados por diversas pessoas, né? E o Maquiavel nasceu na cidade de Florença. E ele foi um importante filósofo, historiador, teórico político e funcionário público. E aqui a gente destaca esse funcionário público porque ele teve um cargo de secretário durante a República Florentina e ele fez missões diplomáticas. Então, o Maquiavel, ele pegou esse período da República na Itália, e aí a República durou cerca de mais ou menos 40 anos na Itália, e depois disso teve um golpe, e aí a monarquia dos Médici tentou voltar ao poder, né? E eles conseguiram, a família Médici conseguiu voltar ao poder em 1512. E nesse período, o Maquiavel ele foi capturado e torturado, e ele foi acusado por uma tentativa de conspiração, né? Ele foi acusado injustamente. E aí ele ficou algumas semanas ali preso, sendo torturado, para ele dar uma falsa declaração, né, do que a galera queria que ele fizesse. Mas aí no final ele não assumiu, né, que ele tinha feito qualquer uma das coisas que estavam culpando ele. E depois de algumas semanas ele foi libertado e ele abandonou Florença, né? Porque depois de tudo aquilo, ele que era um cara que apoiava a República, né? Ele tinha ideais republicanos. Depois de tudo aquilo que ele passou por aquele período, ele abandonou Florença e voltou para a cidade dele para viver com a família dele. Que o Maquiavel também, ele era casado, ele tinha filhos que moravam em outra cidade. Como ele tinha essas missões diplomáticas, né? Ele viajava bastante. E aí, depois desse período que ele foi torturado, ele voltou para a cidade dele e passou a escrever obras sobre o pensamento político e a arte de governar. Então, nesse período que a família Médici voltou, né, e a monarquia se reestabeleceu na Itália, o Maquiavel ele deixou, né, de fazer o trabalho, o serviço público dele. Ele se isolou na cidade dele e começou a escrever sobre o pensamento político e a filosofia política, né? E aí, aqui, como eu já falei, né, não havia nação Itália, eram vários territórios separados, e o Maquiavel passou a defender uma monarquia como uma forma de centralização do poder para resolver os conflitos que haviam na Itália daquela época. Então, quando o Maquiavel ele deixou, né, Florença, ele foi viver lá com a família dele na cidade dele, e ele passou a escrever esses livros, ele viu que a Itália que não se chamava Itália, né, que eram os vários territórios, ele viu que estava tudo muito fragmentado, que tinha muitos conflitos, e ele começou a pensar que a única forma, né, uma forma de unificar todo mundo seria um governo forte, né? E ele pensou que um governo que
seria capaz disso seria uma monarquia, né? Então, ele começou a produzir as suas obras pensando nesse contexto de como um governo consegue se manter no poder e consegue ser forte o suficiente para manter todo mundo unido, né? Que é o mais importante, o território não se fragmentar. E aí, nisso, ele escreveu a obra chamada O Príncipe, que ele dedicou o livro ao príncipe Lourenço II de Médici, que era o herdeiro da família Médici, né, que tinha acabado de dar o golpe. E o Maquiavel, ele começou a escrever esse livro como se fosse um manual para o príncipe Lourenço, para quando ele assumisse o poder, ele soubesse, digamos assim, como agir, né, para se manter no poder. E aí, antes de eu me aprofundar nisso, vocês já leram o texto do Príncipe? Vocês já ouviram falar um pouco? Que aí, dependendo do que vocês falarem, eu me aprofundo mais ou não. Beleza, então vocês já ouviram falar assim, então vou fazer um resumo breve, né, falando um pouco sobre a obra, mas depois também, se vocês quiserem, eu posso deixar no Drive, eu tenho umas anotações sobre esse pensamento, assim, do Maquiavel, né, a obra do Príncipe. Em 2019, eu fiz uma matéria lá na faculdade de Política 4, e aí a gente estudou os pensadores mais importantes, né, da questão da tradição do pensamento político. E aí um deles foi o Maquiavel, e o professor ele fez uma análise assim bem legal, né, da obra do Príncipe. Então eu tenho algumas coisas anotadas. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar lá no Drive as fotos, vai ser as fotos do meu caderno, né? Mas a minha letra é bonita, então acho que vocês iam entender. Mas voltando aqui, a gente tem que pensar assim a obra do Maquiavel como se fosse mesmo um manual, né, de como governar, porque naquele período era muito comum os escritores, né, os pensadores políticos fazerem obras que elas eram chamadas de espelhos de príncipe. E aí o que era isso? Era tipo um manual mesmo, falando o que um governante tem que ter, né? Tanto que tem a questão da virtude, da fortuna, e aí o Maquiavel, ele, baseado nessas obras de espelho de príncipe, né, ele escreve o seu próprio, e ele dá o nome de O Príncipe, e dedica ao príncipe Lourenço de Médici, porque ele queria se aproximar da família Médici para tentar se reestabelecer na sociedade, né? Porque além do Maquiavel também ter feito aquele trabalho de... aquele trabalho de filósofo, historiador, que ele tinha um trabalho como funcionário público, ele escrevia ensaios, ele escrevia poemas. Então, ele era uma pessoa já conceituada ali na sociedade, né? Ele não era um mero funcionário público, assim. O pai dele também já era uma família com tradição, né? Ele veio de uma família, por mais que não fosse da alta sociedade, que tinha uma tradição do pensamento político, né? Das leis. E aí, quando Maquiavel escreveu esse livro, ele tentou montar ali, né, o que ele achava que era importante um príncipe ter para conseguir se manter no poder, né, e fazer um bom governo. Então, em sua obra, ele reconhece apenas duas formas de governo, a república e a monarquia. E aí, enquanto eu estava pesquisando, eu vi que não é assim, não é 100% da obra que o Maquiavel está defendendo a monarquia. Ele alterna entre uma visão de república e uma visão de monarquia. Então, ele está fazendo assim uma análise geral, mas ele monta o livro dele voltado para um príncipe, né, monarca.
Então, ele analisa questões de república, questões de monarquia, mas as outras formas de governo, tipo aristocracia, assim, essas outras formas ele não trata como formas, digamos assim, não é, não é formas dignas, mas ele não trata essas outras formas de governo que poderiam existir como formas que seriam boas, sabe? Que fossem funcionar de verdade. E aí ele aconselha assim, basicamente a base do que ele está escrevendo é que o príncipe ele deve se esforçar para manter os súditos dele feliz, né? Então, por mais que o Maquiavel entenda que nem sempre isso é possível, o príncipe ele deve se esforçar para manter os seus governados sempre ali no controle, né? Porque também de nada adianta ter um príncipe e aí o povo, a alta sociedade, todo mundo começar a se revoltar, fazer uma revolução para querer arrancar fora esse príncipe, né? E aí, para manter os súditos felizes, o Maquiavel ele fala que o príncipe deve saber o momento de ser bom e o momento de ser mal, né? E aí ele já vai quebrando aquela ideia de ética, né, que vinha daquele conceito da igreja, né, voltado para uma ética cristã, que ela tinha questões sobre não mentir, não ser mal, sei lá, não ser falso. Então, aqui o Maquiavel, ele começa, como ele enxerga as coisas, o mundo, de uma forma mais crítica, né, da forma como ele trata essa questão do comportamento do príncipe como alguém que deve saber o momento que ele tem que ser mal e o momento que ele tem que ser bom. E aí ele diz que se não for possível o príncipe ser bom o tempo inteiro, né, ou se ele não conseguir equilibrar ser bom e ser mal, é melhor ele ser temido do que ele ser amado. Porque o príncipe sendo temido, em momentos de uma possível revolução, de revolta, como as pessoas vão temer o príncipe, vai ser mais difícil do que se ele fosse um príncipe amado, fofinho, bonitinho. Porque aí a galera vai falar, não vamos se revoltar porque a gente vai ser arrebentado, sabe? E aí o Maquiavel, ele recomenda também que se o governante quiser fazer algo bom, ele deve fazer aos poucos, porque assim ele vai ser lembrado por mais tempo. E caso ele queira fazer algo ruim, ele deve fazer de uma vez, porque depois de um tempo os governados acabarão esquecendo. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque esse pensamento do Maquiavel, por ser lá em 1400 e não sei tantos, é muito interessante a gente pensar, porque ele já fazia uma reflexão muito crítica, né, da sociedade, e é uma coisa que até, assim, atualmente, né, a gente vê que os governos, eles agem, né, de uma forma semelhante, né, vai fazendo os pouquinhos de coisa boa e as pessoas vão gravando, enquanto os governos fazem coisas ruins, ele, pá, e aí o povo, depois de um tempo, nem lembrava mais que ele tinha feito isso, sabe? Alguém mandou alguma coisa aqui? Tá. E aí a gente entra nessa parte da ética do Maquiavel, né? Que ele faz uma dissolução entre ética e política, né? A ética, para o Maquiavel, ela tem uma finalidade. Então, nesse sentido, ele trata como que as ações do príncipe, ela sempre tem que ter uma finalidade, né? Ele sempre tem que estar pensando nos fins. E aí essa frase não é do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, mas é uma ideia central, assim, que a gente pode tirar dos escritos dele sobre o príncipe, né? É que como essa ética do príncipe, ela é voltada sempre para pensando numa finalidade, o resultado final justifica aquilo que aconteceu no meio do processo, né? Então, o príncipe ele tem que saber pesar as decisões dele, porque aquilo é o que vai definir o resultado final. Então, ao tratar a figura do príncipe, ele analisa questões como os direitos e os deveres, a forma como esse deve conquistar e se manter no poder,
E é aqui que entra a sua análise sobre a ética, que se diferenciou da concepção promovida pela Igreja Católica. E aí aqui ele tem as duas éticas distintas, né? Que é a ética cristã, para salvar a alma, que é o ser bom, nunca mentir, não usar máscaras, né? Que seria, tipo, não ser falso. E aqui a ética política, né? Que ela é útil para salvar o Estado, que é saber quando saber ser mal quando necessário, mentir quando a situação exigir e parecer bom e piedoso. Então, aqui a gente não está falando sobre que o príncipe tem que ser mau caráter, né? Mas é uma questão que o príncipe, como ele é uma figura que representa o poder do Estado, ele tem que saber agir, né, de forma que as suas ações, o que elas visam na visão do Maquiavel? As ações do príncipe, elas sempre têm que visar a proteção do território e a garantia da paz no território do príncipe. Então, se for necessário pegar um exército, entrar em guerra porque o seu território está ameaçado, justifica. E aí, nesse quesito, essas ações do príncipe, né, elas estão sempre voltadas à manutenção da paz no território e à saúde do reino, né, digamos assim. Então, o Maquiavel rompeu, né, com essa ideia de que o príncipe deve ser sempre bom, no sentido cristão, né, e surge uma razão de Estado, ou seja, o Estado ele começa a ter uma lógica de funcionamento, né, que é uma lógica que é diferente da vida de uma pessoa. O Estado ele tem uma lógica própria. E aí, o príncipe deve saber os momentos de ser mal e os momentos em que deve ser bom. Assim, pode assegurar o seu governo, garantir a paz, a tranquilidade e o bem comum. E aí, a gente entra nos conceitos fundamentais da obra, né, do Maquiavel, porque ele entra bastante em detalhe, né, sobre essas questões da fortuna e da virtude, e ele faz uma análise de como no livro, vocês vão ver melhor, mais detalhado isso, e aí depois eu coloco lá as fotos das minhas anotações também, lá tá explicadinho, mas o Maquiavel, ele coloca que a fortuna de um príncipe, né, ela não está relacionada ao dinheiro, né, ela não é só relacionada ao dinheiro, ela está relacionada ao sentido de fortuna, de sorte, né, e aqui eu coloquei uma imagem da roda da fortuna, que era uma ideia muito, muito comum naquela época, né? Que aí, basicamente, qual é a da roda da fortuna? Que aqui era a deusa, acho que era uma deusa, que ela ia girando essa roda e ia definindo a sorte da pessoa. Em determinado lugar aqui da roda que a pessoa tivesse, ela ia estar numa situação diferente, né? E aí, a análise que o Maquiavel faz é que a fortuna de um príncipe, ele não deve sempre se basear, né, para a condução do reino dele só em relação à sua sorte, né, à sua fortuna. Ele deve saber equilibrar as coisas e, quando necessário, usar os elementos favoráveis ali para se manter no poder. E aí uma análise que o Maquiavel faz é que um príncipe, para ele manter um território, ele precisa, por exemplo, ter um exército próprio, ele precisa que os súditos respeitem ele, que ele tenha riquezas para manter, né, que ele tenha um tesouro mesmo para manter o reino dele. Ele precisa que a sociedade não esteja, tipo, em caos, né? Ele precisa manter ali um certo controle. E aí uma coisa que o Maquiavel fala sobre os principados é que os principados novos, por exemplo, aqueles que surgem supondo teve um ataque e aí um príncipe de uma certa região veio, atacou a minha região, tomou minhas terras. O que acontece? Quando alguém toma as terras de outra pessoa, já tem pessoas que moram ali, já tinha leis, já tinha costumes,
Então, o que o Maquiavel fala é que, em relação a principados novos, o novo príncipe ele deve sempre manter algumas leis daquela região, né, para não ser um choque muito grande. E é muito interessante isso, porque o Maquiavel ele pensa de forma muito racional, né? De como que funcionaria, assim, tipo, das pessoas meio que aceitarem aquela dominação, sabe? E aí ele fala que as leis, os costumes devem se manter, aquele novo príncipe que está chegando, ele deve conquistar o povo, mas ele também não deve ser, tipo, tão bonzinho assim, porque senão as pessoas que ficaram lá podem tentar derrubar ele. Ele fala que em relação à fortuna, um príncipe ele não deve se manter, não deve manter um governo dele só com mercenários, né? Porque fazer um exército de mercenários, porque os mercenários eles lutam, eles fazem as coisas, né? Voltada ao dinheiro. Então, quem pagar mais leva o exército, né? Então, isso seria, na visão do Maquiavel, uma forma muito fácil, né, do príncipe perder o exército dele e ver o seu poder sendo ameaçado. E aí ele fala que tem que conquistar a população, tem que ter um exército próprio. Pode sim ter mercenários? Pode. Mas é importante ter um exército próprio para assegurar ali aquele sentimento de pertencimento da população, né? E por que a gente precisa se defender? E aí, outra coisa é que o Maquiavel ele trata os indivíduos como se eles fossem como se fosse muito fácil de corromper essas pessoas, né? E aí, em relação à população, principalmente o povo, o Maquiavel fala que o povo ele tem um comportamento muito volátil, né? Quando as coisas estão indo bem, eles veneram o príncipe, né? São leais. Só que, por exemplo, quando tem uma doença, quando tem fome, quando tem guerra, uma ameaça, aí o povo vai virar para o príncipe e vai falar: a gente precisa que você faça alguma coisa. E se o príncipe não conseguir conter, né, o ânimo daquelas pessoas, aí elas vão se revoltar e elas podem se virar contra o príncipe, né? Então, quando Maquiavel fala desse equilíbrio de saber ser bom e ser mal, é exatamente isso, que o príncipe ele tem que saber os momentos de controlar a sua população, né? Ele deve ter um pulso firme ali para conseguir controlar e conter o povo. E aí a gente entra na questão da virtude, que é a capacidade de previsão da adversidade. Então, o Maquiavel ele tem os conceitos de virtude que ele analisa ele faz uma divisão desses conceitos, né? Mas basicamente assim, a base de virtude para Maquiavel é que o príncipe ele deve ter sempre a visão de um governante que precisa proteger o seu território e precisa manter todo mundo unido, digamos assim, né, e manter suas riquezas. Então, ele fala que o príncipe ele deve se ocupar sempre com a preparação para a guerra e a defesa, mesmo em períodos de paz, porque, acima de tudo, ele é um governante e ele deve manter o poder sobre seu território, né? Então ele sempre tem que estar atento às adversidades, seja dentro do próprio território, seja uma ameaça externa. Então o príncipe ele não pode ficar alheio das tensões que acontecem ao redor, né? Porque se ele vacilar um pouquinho, ele pode perder o território dele e acabar com tudo. E aí a gente volta aqui àquela questão do é melhor ser temido do que amado, porque isso garante o poder e o controle, né? E aí, basicamente, essa é uma ideia, assim, resumindo bem por cima a ideia da obra do Maquiavel, né? É basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo, gente, até agora? Vamos continuar?
Beleza. Então, agora a gente vai entrar num outro período, né? Pensa que a gente está trabalhando. Eu sempre tento trazer as coisas para a gente pensar uma linha do tempo, né? Porque os conceitos, eles nunca surgem. Isso é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Que os conceitos, eles nunca surgem, tipo, pá, conceito de ética, sabe? Eles sempre têm uma história por trás. Às vezes é uma história mais deturpada, às vezes é uma história que foi mais linear, né? Mas no caso do conceito de ética, ele teve mudanças ao longo do tempo, né? Ele começou lá na época da filosofia antiga, lá em 400 antes de Cristo, com Aristóteles, que pensava as questões, né, da ética voltada ali para a sociedade, para as ações. Depois disso veio a Igreja Católica e colocou a fé junto com a ética e criou uma fé cristã, né, uma ética cristã. E aí depois disso veio Maquiavel, então ele desvinculou a ética política da ética cristã, né? Ele não nega que existe uma ética religiosa, ele está separando as coisas, falando que o Estado ele tem que agir sobre uma ética diferente, né? Que não pode estar atrelada à religião, porque as adversidades do momento, né, exigem que o Estado age de forma diferente daquela que a Igreja indicava para os indivíduos, né? Então o Estado ele tem uma outra lógica. E aí agora a gente entra na obra do Immanuel Kant, que é outro autor bem importante, ele é super conceituado já, super tradicional. E ele já é do período do fim da modernidade, né? Já está entrando ali no período iluminista. E ele escreve questões políticas, as questões políticas voltaram a ganhar força, né? E a ética, isso na época do iluminismo, né? Então, era uma época que as revoluções sociais, elas eram muito recorrentes, né? Em vários territórios estava acontecendo revoluções, tinha questões, isso tudo contra a monarquia, né? Então tinha questões que estavam ali, houve o surgimento da burguesia depois da Idade Média. Então essa burguesia ela queria entrar na sociedade, né? Ela queria um espaço. Então todas essas questões que o iluminismo traz com ele, né? O Kant ele pega e analisa a questão da ética dentro de tudo isso, né? E só para abrir um parênteses aqui, eu coloquei no programa que a gente vai falar sobre o iluminismo. Acho que já na próxima aula eu vou conseguir trazer o iluminismo. E aí é um período bem denso, né? Cheio de autores, de temas. Então acho que a gente vai ficar algumas aulas tratando disso. Então, por mais que aqui eu só tenha citado, a gente vai chegar a falar mais sobre o iluminismo. E aí isso, depois a gente se aprofunda mais no iluminismo. Mas o que vocês têm que saber sobre o que o Kant produziu em relação à ética, que ele escreveu um livro, né, chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785, e ele elaborou uma teoria da ética voltada a um complexo sistema baseado no dever. Então, nesse modelo, a razão ela é o elemento primordial. Então, o indivíduo ele deve sempre tomar as iniciativas dele baseadas na razão, né? Então, para o Kant, ele sempre coloca ali um exercício de uma análise, né? E aí ele contrariou a tradição, considerava Deus como o princípio supremo da moralidade, né? Porque aqui também a gente tem aquela questão da moral da sociedade, das ações do indivíduo, e assim, nem sempre os indivíduos estão agindo em cima daquilo que é pregado pela igreja, né, e daquela fé cristã, daquela ética cristã do que se espera de não mentir, não roubar, né, então sempre tem coisas que
que vão sair ali de dentro daquele quadradinho da ética cristã. E aí o Kant ele traz a ideia do imperativo categórico, que é um exercício que o ser humano deve fazer antes de agir. Então, para o Kant, né, qual que era a ideia? Quando a pessoa quer tomar uma determinada ação, ela deve pensar se aquela ação, ela tem que analisar, né, se aquela ação ela é boa ou se ela é ruim. E aí, para isso, ele fala que a pessoa deve aplicar aquela ação em diferentes contextos, né? Diferentes situações, para ela analisar mesmo. Isso aqui que eu estou querendo fazer vai ser bom ou vai ser ruim, né? Tá dentro dos princípios éticos ou não? E aí, se a resposta for sim, né? Depois de aplicar aquela situação, pensar naquela ação em diferentes situações, né? Se a resposta for sim, então é uma ação moralmente correta. Aí, se a resposta for não, é uma ação moralmente condenável, contestável, né? Então, o Kant ele traz essa ideia de fazer uma reflexão em cima das suas ações para poder entender, né, se aquilo é certo ou errado dentro da moral da sociedade. Agora uma pequena pausa. Deixa eu ver que horas são. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Que agora eu tenho uma atividade. Vou mandar o link aqui para vocês. Qual que é a ideia, gente? Eu coloquei aqui, eu escolhi 5 questões para a gente resolver. E aí eu dei 3 minutos para responder cada exercício. Então, 3 minutos para ler o exercício e para responder. E aí, aqui nesse link, vocês vão entrar, vão colocar o nome de vocês, né, para a gente saber quem é quem. E aí, eu vou controlar aqui para avançar nas questões. E aí, vocês vão ler o enunciado da questão no slide e responder, escolher a alternativa correta no mentir. Então, nesse link que eu mandei. Então, aqui, vocês vão ter 3 minutos para ler e responder. E aí, depois que todo mundo tiver respondido, vai aparecer a resposta certa. E a gente pode fazer de 2 formas. A gente pode responder e, se ficar dúvida, a gente analisa a resposta. Ou a gente vai respondendo tudo e analisa no final, caso tenha ficado alguma dúvida. Porque, assim, a minha ideia é que a gente faça uma coisa meio dinâmica, assim. E aí, nesse mentir, a gente tem um sistema de pontuação. Então, também quem responder mais rápido vai ganhar mais ponto. Então, talvez, assim, para não quebrar a linha de raciocínio de vocês, seja melhor a gente discutir no final, caso tenha ficado alguma dúvida. O que vocês preferem? No fim? Então tá. Gente, eu sempre esqueço que hora que acaba a aula para eu ver se vai dar tempo da gente falar de tudo. 11 horas? Ah, tá bom. Então tá, então vai dar tempo, gente. Então vamos lá. Vocês conseguiram abrir o link para a gente fazer o exercício? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui do lado do questão 1 de 5? Sim? Então tá. Então aqui, gente, tem 8 pessoas até agora. Entrem rapidinho para a gente poder começar. E aí aqui eu vou exibir a questão vocês vão responder no celular, beleza?
Já entrou todo mundo? Alguém está com problema para entrar? Então eu vou começar. Ah, não está conseguindo ouvir, tá bom. Vou esperar. E aí, gente, eu não vou ler o exercício, tá? Vocês leem, vocês respondem. E aí, se acabar o tempo de 3 minutos e não tiver dado o tempo de vocês responder, aí a gente só vai ter que passar, porque não dá para voltar. Aí pensa que é tipo vestibular, assim, você tem que tentar respondendo, e quanto mais rápido você responder, se sua resposta estiver certa, você ganha mais pontos. Levi, você conseguiu entrar? Tem 8 pessoas aqui agora. Ah, o Levi tinha saído. Conseguiu? Então tá, gente, vamos começar. Então vamos lá. Primeira questão. Se vocês olharem para a tela de vocês, vai ter as alternativas para a tela do Menti de vocês. Vai ter as alternativas e aqui eu só tenho o resultado geral. Então vamos aqui para a questão 1. Então, estou vendo aqui, todo mundo respondeu. Quem tiver respondido certo vai ter aparecido aqui. E teve gente que respondeu a alternativa A, teve gente que respondeu a C. Então vamos ver aqui no nosso ranking. Então vamos lá, próxima questão. Questão 2. Gente, tá todo mundo conseguindo fazer? Tá dando certo aí? A gente parte para 2. Gente, me responde. Tá bom, vamos lá. Contagem. Aqui eu já tenho a resposta. Questão 2.
Todo mundo terminou. Bastante gente acertou. Letra B. Vamos prosseguir. Vai, negócio. Ai, agora a gente tá montando um ranking bonito, gente. Muitas cores, muitas pessoas. Boa. Vamos passar para a próxima. Então, aqui, questão 3. Todo mundo votou. 5 pessoas colocaram alternativa D, 4 pessoas colocaram alternativa A. Depois, se tiver ficado dúvida, a gente volta nessa para discutir. Deixa eu passar para o próximo. Meu novo ranking. Olha, vocês estão respondendo rápido, fazendo 900 pontos. Começa no 1000. Aqui, questão 4. Todo mundo votou. Nossa, gente, essa foi muito difícil. Só uma pessoa acertou. Vamos lá.
uma pessoinha. Questão 5, a última. No resultado da nossa última questão, bastante gente acertou a letra D. Tudo bem. Agora vamos ver o ranking. Olha, uma virada no fim do jogo, gente. Vamos ver aqui o ranking final. Boa, galera. Aqui ele pega só a pessoa que ficou em primeiro, foi a Giovana. Acertou muito. Aqui, ó, vocês foram muito bem. Gente, é isso. E essa foi a nossa dinâmica, assim, eu sei que foi meio doido. Acho que, não sei quem estava no celular, se foi muito difícil de acompanhar, que ia ter que ficar trocando de tela. Mas vocês ficaram com alguma dúvida das questões? Tem alguma questão que vocês querem comentar? Tá tranquilo? A gente segue. Depois, se vocês quiserem... Nossa, a Pantera tá latindo igual maluca. Depois, se vocês quiserem também me chamar... Ah, ficou com dúvida na última, Giovana? Tá, então deixa eu voltar aqui. Então, aqui a última, vou deixar já na resposta. Então, ele fala, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel acerca da relação entre poder e moral, é correto afirmar. O que você colocou nessa, Giovana, que você ficou com dúvida? Qual a alternativa que você pôs? Que a gente já... Eu coloquei na C. C? Então, para Maquiavel, a busca da ordem e da harmonia em face do desequilíbrio e do caos só se realiza com a conquista da justiça e do bem comum. E aí, a letra D que é a certa. Aí, na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Eu acho que nessa aqui
ela poderia ser passível de confundir, mas eu acho que por que é mais a D do que a C? Porque nesse caso aqui, qual é o objetivo principal do príncipe? Principal do príncipe. Mas qual é o maior objetivo do príncipe? É manter a ordem para ele se manter no poder, né? O mais importante é o príncipe se manter no poder. E aí, por mais que tenha aqui na letra C as questões de harmonia, tal, mas isso aqui nem sempre, a harmonia nem sempre vai existir, né? O príncipe ele pode tomar ações para manter no reinado dele que abalem a harmonia ali na sociedade. Mas o mais importante aqui é o príncipe se manter no poder. Então, o bem comum, a conquista da justiça, eu acho que essa aqui não poderia ser, porque aqui essas questões elas podem variar também de acordo com a ação que o príncipe está tomando, né? Então, o mais importante aqui é a manutenção do poder mesmo. Deu para entender? Sim, eu entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Que a gente segue. Penúltima? Tá, deixa eu voltar aqui. Questão 4. Tá, o que fala aqui a questão 4? Sobre a ética e a política, considere o texto a seguir. A verdade é filha legítima da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu. E este é o que faz e isto é o que faz e o que diz a verdade, ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Gente, que português horrível. Sobre esse assunto, é correto afirmar que... Qual que você pôs nessa, Lana? Colocou a letra E? Tá, deixa eu ver. A dimensão autêntica da vida moral se resume a um ato de justiça e de verdade, deixando à margem a continuidade do agir moral. Gente, essa questão aqui, realmente, assim, tipo, eu fiquei, putz, mano, que texto difícil de entender. Mas, mas vamos lá. Por que não é a E? Deixa eu ler de novo para eu absorver. A dimensão autêntica da vida moral se resume a um ato de justiça e de verdade, deixando à margem a continuidade do agir moral. É a letra C, porque essa é a certa. A moralidade pública e a moralidade privada são categorias basilares para o encaminhamento da justiça no âmbito do poder. Essa aqui, eu acho mais fácil começar a entender por que é a letra C, né? Para a gente ver por que ela faz sentido, né? E aí aqui, nesse caso que ele fala da moralidade pública e da moralidade privada, né? Que são categorias basilares para o encaminhamento da justiça no âmbito do poder, ele está falando que existe uma certa... que essa moral, né? Tipo, a moral da sociedade e a moral privada ali, eu imagino que seja, tipo... No ambiente privado, tipo a casa, a família, sabe? São categorias basilares para o encaminhamento da justiça no âmbito do poder. Acho que a moralidade pública e a privada, elas que constituem o que é a justiça, né? E a justiça, ela também está relacionada ali. A questão já... Aí aqui a gente já pensa aquela ética separada da religião, né? E aí, essa questão de o encaminhamento da justiça no âmbito do poder é que esses dois tipos de moralidade, elas que vão
construir essa justiça e elas que vão manter essa ideia de justiça, né? E aí eu acho que essa da dimensão autêntica da vida moral se resume a um ato de justiça e de verdade, deixando à margem a continuidade do agir moral. Essa aqui eu não sei, mas assim, para mim ela eu não sei, mas tipo, deixa eu pensar aqui. Dimensão autêntica da vida moral se resume a um ato de justiça e de verdade, deixando na margem a continuidade do agir moral. Acho que essa aqui, ela não faz muito sentido. Esse texto não... Mas essa questão, né, de justiça e verdade, deixando à margem o agir moral, ele não está deixando à margem, né? A gente tem as moralidades, né, e elas constituem o conceito de justiça e do poder. Então, tipo, não tá deixando à margem uma moralidade, as moralidades que constituem a justiça, sabe? Acho que dá para pensar nesse sentido. Beleza? Tá bom. Então, alguém ficou com mais alguma dúvida? Que aí a gente tem um tempinho para a gente falar aqui da atividade sobre indústria cultural. Vocês conseguiram dar uma pesquisada sobre aqueles links que eu mandei? Aí, gente, abra o microfone, tá? Estou mandando no chat. Uhum. Sim, vocês conseguiram, tá? E qual foi a ideia assim que vocês tiveram? Pensando no contexto de indústria cultural que a gente viu e o que vocês viram da própria atividade lá. Vocês pesquisaram sobre o tema do Kindle ou vocês viram outro tema junto? Do Kindle. Aí vocês. Aí é para vocês falarem as impressões que vocês tiveram. Assim, vocês conseguiram refletir alguma coisa? Tipo, fez sentido para vocês pensar aquela questão do Kindle com a indústria cultural? Vocês conseguiram relacionar com alguma coisa? Que a Giovana respondeu que conseguiu, sim. Aí, Giovana, você quer falar um pouco da ideia que você teve? É mais assim, gente, para eu saber se vocês estão entendendo, sabe? Colocar essas pesquisas, essas discussões é para saber se vocês estão entendendo o tema, sabe? Bom, eu vou falar um pouquinho que eu entendi. Depois que eu li a reportagem, sem sombra de dúvidas, eu vi que se tratava da indústria cultural, porque na indústria cultural fala alguma coisa em massa. E é isso que eles estão tentando fazer, o que eu acho, né? Uhum.
Sim. E aí, você chegou a ver como que funciona lá essa lógica de como a Amazon quer publicar as histórias? Tipo, como que eles vão fazer? Eu não cheguei a ver, mas eu vi que você colocou lá que é parecido com aquela plataforma de fanfics e histórias, a Wattpad, né? Uhum. Então, quer falar, Meli? Pode falar. Eu acho que é um jeito de meio que massificar os livros, porque o Kindle tá virando uma boa opção. Já principalmente agora, assim, com os impostos, os livros, tudo. Aí, sei lá, vira tipo um meio mais fácil e mais lucrativo para eles também, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Só não vou comentar o que que elas falaram. Ah, tem mais uma coisa. Eles só trabalham com o sistema do iPhone. Então, acho que é uma estratégia para eles que, tipo assim, nos Estados Unidos, grande maioria usa iPhone para ter mais lucratividade. Uhum. Sim, é interessante pensar essa questão do iPhone, porque é um determinado público, né? Tipo, não é por acaso que eles escolheram pessoas que usam esse tipo de celular, né? Até porque a lógica deles com esse Kindle Vela é que as pessoas paguem para desbloquear os capítulos, né? Eu imagino assim, tipo, se vocês fossem usar uma plataforma dessa, que vocês têm que pagar para desbloquear os capítulos, como que vocês iam se sentir assim em relação a isso? Ter que pagar para ir liberando. Não ia gostar, com certeza. Nossa, eu não tinha visto isso de pagar esse capítulo. Tem que pagar. Eles colocam. É o aplicativo. Aí você tem lá uma lista de histórias, e aí o primeiro capítulo parece de cada história, ele é gratuito, mas aí depois disso, se você quiser continuar lendo, você paga por. Tipo, você dá lá uma quantidade, acho que US$ 5. Aí tem um valor. E aí você consegue desbloquear, tipo, 4 capítulos, 7 capítulos. E aí, o Newton falando, seria mais fácil pagar para ler o livro inteiro, como a gente faz? Então, mas essa questão do Kindle Vela, é porque essa diferença, né, da plataforma é que também os escritores eles vão publicando enquanto eles escrevem, né? Ao invés de você levar, tipo, 2 anos para escrever a história, revisar e publicar, você vai escrevendo e publicando, né? Capítulo por capítulo. E aí, tipo, você vai. É como se fosse uma série de televisão, né? Que sai um episódio por semana. E aí a ideia é que, pelo que estava lá na matéria, né? É que as pessoas pagando, né, para desbloquear os capítulos e continuando, interagindo, isso iria motivar os escritores a continuar escrevendo. E aí, essa ideia, né, uma coisa que a gente pode pensar, né, com a indústria cultural, é como isso deixa até a questão de escrever um livro, como o capitalismo consegue abraçar, né, essa lógica de... Porque, assim, eu não sei vocês, né, mas escrever é uma coisa mais... só com livros novos, tem que ser livros novos que não tenham sido lançados em lugar nenhum. Então a pessoa está ali criando a história e vai colocando. E ela não pode
está disponível em nenhuma outra plataforma, só no Kindle Vella. E aí, essa questão, né, de você ir escrevendo, publicando, e no caso do escritor, quanto mais ele deixa a história agradável para os leitores dele, mais os leitores vão pagar para desbloquear novos capítulos, né? Então, eu imagino, assim, que acaba monopolizando, isso mesmo, acaba monopolizando em torno de um tema específico, né? Se a gente for ver, por exemplo, clichê, se vocês entrarem no Wattpad, não sei se vocês se vocês chegaram a entrar. Deixa eu mandar um link aqui do Wattpad para vocês. Mas lá no Wattpad, ele tem, tipo, muita história clichê, sabe? Todas as histórias, elas são muito parecidas. E sempre tem, tipo, a namorada do traficante, o dono do morro, o CEO e a mocinha, sabe? E aí, eu acho que esses clichês, assim, eles acabam monopolizando mesmo. E aí, a chance de histórias novas surgirem e ganharem um público vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque se a lógica do aplicativo dá visibilidade para as histórias que estão recebendo mais dinheiro, né? Que estão tendo mais capítulos desbloqueados, às vezes os assuntos dessas histórias vão se manter sempre semelhantes, né? Não sei se vocês... Não sei o que vocês acham. Você falou sobre como funciona o aplicativo, e eu fiquei sabendo que a frente de concorrência é o Wattpad desse novo aplicativo. Mas então, vai continuar essa concorrência? Porque o Coisa vai perder, porque ele paga por capítulo, mas o Wattpad você tem histórias grátis e quando você compra, é o livro todo. Então, e o Wattpad ele já está lançando, né? Acho que foi no fim do ano passado, começo desse ano. Eu uso o Wattpad já faz uns 5 anos. E no começo, assim, era bem desorganizado, era um pouco bagunçado, assim, as histórias, né? Mas agora eles lançaram essa nova vertente que você paga para desbloquear, para comprar uma história mesmo no Wattpad, né? E uma coisa que eu vi na matéria que eu mandei para vocês lá naquele PDF é que uma empresa chinesa comprou o Wattpad. E aí o Wattpad se popularizou muito, né, nos últimos tempos. E lá você lê histórias de graça e você também pode comprar. Então, tipo, você conhece novos autores, você consegue entrar, você consegue chegar em obras de outros países, né? Você não fica só restrito naquilo. Até não sei se vocês já viram o filme After, né? Que é romance adolescente, assim, da menina e como que é? A menininha bonitinha e o cara bad boy. É uma história que foi escrita no Wattpad e aí depois virou um filme, né? E tem uma sequência. E essa questão, assim, tipo, o Wattpad começou a pegar as histórias de lá de dentro, que ganhavam prêmios, e começou a promover aquilo, fazer filme, publicar livro físico. Tem autores de dentro do Wattpad que as editoras encontram esses autores lá e chamam para publicar na editora, então o Wattpad é um concorrente bem forte mesmo. Eu não sei desde quando que surgiu, mas é um concorrente muito forte mesmo, e a Amazon não quer perder esse mercado, né, principalmente nos Estados Unidos, e não quer perder para uma concorrente chinesa, né, que já tem muitos leitores. Tô tentando achar aqui de quando que o Wattpad começou, mas eu não tô achando. Mas é isso, gente, assim, basicamente essa ideia da indústria cultural, né? Além de você acabar monopolizando temas de histórias, né? Você restringe
restringe aquilo, restringe a produção, você impõe uma lógica, né, de produção sobre as histórias, porque imagina que um autor está começando a escrever a história dele, ele vai começar a postar, e aí ele vai começar a receber dinheiro, e depois que ele tiver um público, ele vai querer postar cada vez mais histórias, né, naquele mesmo contexto. Até autores, sim, porque aí você, tipo, se a gente for pensar, sei lá, Cassandra Clare, que escreveu Instrumentos Mortais, se a gente for pensar, sei lá, Sarah J. Maas, eu tô citando esses que é os que eu leio, né, mas o que mais que a gente tem? Sei lá, Kiera Cass, aquela autora que escreveu A Seleção, não sei quais outras autoras ou autores que vocês conhecem. O cara que escreveu Game of Thrones. Tipo, toda essa galera, eles vão escrevendo e depois que eles têm um público, eles ganham, eles continuam escrevendo naquele mesmo cenário, né, com aquela mesma ideia de mundo encantado, mundo dos caçadores de sombras. Eles vão criando novas séries em cima daquilo, né, novas séries de livro, porque eles já têm um público. Então, se a gente for pensar nos autores que hoje publicam em editoras, né, e que eles já fazem isso quando eles viram best-seller, imagina autores que estão lá na Amazon, começaram a receber incentivos para escrever suas histórias, né, viraram ali um best-seller, mas aí eles querem continuar, né, na boca do povo. Então, o que eles vão fazer? É uma coisa racional, né? Eles vão continuar escrevendo sobre aquele tema, sobre aquele universo que as pessoas gostaram, para se manter sempre ali no topo, né? Então, é exatamente uma racionalização, né, da produção, e é aí que entra a indústria cultural, porque ela tira a ideia de uma coisa produzida conscientemente, né, e ela vai abraçando a produção, ela vai, assim, perdendo o seu significado, porque as pessoas começam a produzir para satisfazer uma vontade externa, assim. Pensa que não é a vontade minha, leitora, que eu quero um final feliz. A cultura, ela se volta totalmente para o mercado, totalmente para o capital. Então, quanto mais gente estiver gostando daquela história, que tem um clichê tal, com um plot twist tal, aí eles sempre vão continuar, né, tipo, voltando naquele tema. Mas é isso, gente. Eu sei que vocês vão ter uma aula agora, 11 horas. Mas, assim, a ideia, basicamente, de trazer esse exercício sobre indústria cultural e relacionar com alguma coisa era para tentar fazer vocês acharem um sentido prático, sabe, das coisas que a gente está estudando na aula, porque, no fim das contas, as coisas que a gente estuda aqui não vai ficar só, tipo, passei no vestibular, acabou, nunca mais preciso pensar nisso, sabe? A gente consegue relacionar todos esses temas, por mais que tenha alguns que são mais difíceis de relacionar do que outros, mas a gente acaba relacionando todos esses temas com questões que acontecem ali no dia a dia, né? Então, a gente fazer algumas reflexões, assim, vi alguma coisa na televisão, nossa, isso se relaciona com tal tema. Isso é fundamental, porque é melhor a gente estudar assim, né, relacionando os temas do nosso cotidiano, do que a gente sentar ali uma semana e ficar lendo um livro super teórico, sabe? Porque você encontra formas de relacionar mais fácil, sabe? Mas é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Vocês quiserem também me chamar depois para tirar dúvida daquelas questões que eu coloquei no slide, pode chamar. Mas, basicamente, foi esta nossa aula. Beleza?